Opa. Vamos compartilhar o grupo. Já tem 5%. Compartilhando. Já que iniciar aqui. Pronto. Uma boa noite para todos que estão chegando. Bem-vindos. Eu me chamo Sudarlan de Castro. Vou precisar, Stephanie. Vou ter que ler aqui, que o negócio é sério. Pessoal, uma boa noite para vocês, né? A gente vai aqui falar uma coisa que... Primeiro eu quero solidarizar-me aos professores de todo o país que foram chamados aí pelo Enegume Bolsonaro de vagabundos, preguiçosos. O que você puder imaginar. Ou um político que, quando deputado, né, federal, 28 anos, que não trabalhava. Não, mas ele se sente o trabalhador ao ponto de chamar um professor de vagabundo. Vocês estão entendendo como esse cidadão, ele tem raiva dos professores? Simone, Alessandra, pessoal aparecendo. Obrigado aí, pessoal. Bem-vindos. Eu tô para conhecer um governo que mais odeia a educação quanto esse governo. Além de odiar a educação, o profissional de educação, que são os professores, são constantemente atacados. Nós lá no começo nós tínhamos os problemas nessa questão das universidades, e aí depois com a pandemia, claro, as crianças seriam realmente muito propícias à transmissão do coronavírus, já que muitas delas são assintomáticas. E estados e municípios preocupados suspenderam aulas. Então, o Bolsonaro, louco para voltar à normalidade, ele inventa de quê? Atacar os professores, incentivar que o ensino possa voltar. Então, na live estúpida dele, que ele de costume fazer, ele não perde a dele e vai lá atacar e tal fala. Então, Bolsonaro ataca professores e diz que eles não querem trabalhar. Eu postei isso nos grupos e as pessoas estão aí indignadas com essa fala. Vocês sabem muito bem que os professores no Brasil são muito, mas muito mal pagos. E ao ponto, né, de, além de ser mal pagos, humilhados, atacados e agredidos, o governo federal, na qual teve aí pela Câmara e o Senado a aprovação do Fundeb, e é obrigatório o recurso da educação, parece que não se sentiu muito bem à vontade e o negócio era atacar os professores. Para ele está bom ficar em casa, isso assim falou o Bolsonaro, que ainda afirmou que os sindicatos de quase todo o Brasil são de esquerda radical. O cara faz parte da extrema direita e os sindicatos que defendem a classe operária, a classe trabalhadora, principalmente os professores, são de esquerda radical. O idiota é reacionário, fascista, extremista, mas quer culpar a categoria, o sindicato dos professores, dizendo que é vagabundos, que não querem trabalhar, querem ficar em casa. A live dele eu não gosto nem mais de assistir porque eu não vou perder tempo que não agrega nada. Mas o fórum traz que o presidente Jair Bolsonaro atacou professores durante live presidencial realizada nesta quinta-feira ao lado do presidente da Caixa Econômica Federal, que é outro idiota, que é o Pedro Guimarães. O ex-capitão defendeu o retorno às aulas e criticou os sindicatos. Hoje mandei uma mensagem para o ministro Milton para se preparar e começar a orientar, já que a decisão é de governadores e prefeitos para que se volte às aulas no Brasil é inadmissível. Perdemos o ano letivo. O Bolsonaro não entende que nós estamos enfrentando uma pandemia, estamos numa guerra sanitária onde o Brasil, cada dia mais, perde um brasileiro por causa do coronavírus. Não, ele não entende isso. Ele vê que é inaceitável, inadmissível perder o ano letivo. E as vidas? Eu quero saber quem é que vai cobrar de Bolsonaro os quase 140 mil mortos pelo coronavírus, porque ele tem culpa. Ele é o responsável disso. Ele é o presidente desse país chamado Brasil. Essas pessoas morreram. Ele esteve aqui no meu estado do Ceará, o idiota, sem usar máscara, fazendo aglomerações, sabe? É muito lamentável você chegar no trabalho,
abrisse a celular, principalmente eu que tenho a assinatura das revistas, ou então às vezes no próprio Google da informação, e você abre o idiota com uma fala, aprontando. Não. Além de não saber ficar calado, ainda ataca quem realmente trabalha nesse país. Bolsonaro, você é um político sustentado por professores que pagam impostos. O único vagabundo preguiçoso aqui é você e sua família. Ao ponto de você falar que professores querem ficar em casa porque não quer trabalhar. Olha, o grupo Pérolas e o 75, né, também tem como administrador o Cláudio, que é professor de rede de ensino público. Eu garanto que no grupo é formado por professores tanto no ensino público quanto professores universitários. Vocês foram atacados. E eu lamento muito, venham solidarizar-me pelo fato de não termos um presidente que valorize essa categoria. E parece que, enquanto ele for presidente, né, professor nesse país não terá valor. Já não tinha muito em alguns outros governos, municipais, estaduais, até também a esfera federal foi irresponsável. Mas um presidente que em suas lives ataca veementemente os professores, chamando de vagabundos, que não querem trabalhar, que querem ficar em casa, aonde político como o Bolsonaro, por muito tempo como deputado, mamando nas tetas do governo, nunca trabalhou seriamente, tem o descaramento de chamar essa categoria, né, de preguiçosos. Dando continuidade aqui, repetindo uma declaração na quarta-feira em que afirma o Brasil é um país que teve o maior lockdown em escolas. Na sequência, ele emendou em um ataque aos professores que estão tendo que se desdobrar, né, para lidar com o ensino remoto durante a pandemia. Nenhum professor teve amparo do governo para poder se preparar para ensinar essas crianças, né, de forma remota. E o Brasil não tem 5G, então imagine como ficou a situação de uma criança tentando aprender. Segundo o presidente, os sindicatos educadores são de esquerda radical e defende o fica em casa para trabalhar menos e não pelo risco de contágio que a aglomeração das escolas apresenta. Cientistas no mundo todo, né, infectologistas, as pessoas preocupadas com a proliferação do coronavírus, diz que quanto mais, né, a pessoa estiver isolada, a possibilidade do vírus se espalhar é muito pequena. Porém, se as escolas que isso aconteceu, e é interessante que ele não leu, o Bolsonaro, na Alemanha, que foi um país que realmente teve um lockdown sério e foi bem preparado para o combate, rastreou como foi que o vírus chegou na Alemanha. E descobriu que muitos dos alunos foram passar férias com os avós, né? Isso na Europa também, teve um estudo parecido com na Itália. E essas crianças trouxeram esse vírus, porque a maioria delas podem ser assintomáticas. E até que se prove, né, por causa dos estudos científicos, se assintomáticos podem ou não passar em grande quantidade o vírus. Então a Alemanha realmente ela se precaveu, o que tinha de fechar fronteiras fechou, evitou que crianças fossem à escola, evitou. O Brasil, onde sabemos que a população pobre, principalmente filhos de pobre, vão mais às escolas e tem esse auxílio da merenda escolar, né? Foi evitado que elas fossem para que não pudesse transmitir o vírus. Se não tivesse essas ações e se não tivesse também parte dos governadores essa briga, essa tentativa de fazer lockdown, de isolar, quantos mil mortos hoje o Brasil não estaria? Porque nós estamos aí beirando 140 mil com a população de mais de 4 milhões contaminados. Só perdemos para os Estados Unidos em número de contaminados e número de mortos. Fica ouvindo o sindicato de professores, pessoal que deve saber como é que é composta a ideologia do sindicato dos professores pelo Brasil. Quase todo. O Bolsonaro não gosta de professor porque ele nunca aprendeu nada. É um analfabeto, um semi-letrado, um semi-analfabeto. É um pessoal de esquerda radical. Para eles está bom ficar em casa por dois motivos. O primeiro, eles ficam em casa e não trabalham. Por outro, colaboram que a garotada não aprenda mais coisas, não volte a se instruir, declarou
o ignóbil presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O Bolsonaro mais cedo tinha falado, para você ver como esse país é um país dos avessos. Ele disse assim: o Brasil, né, ele é exemplo e combate bem, né, e a preservação do meio ambiente. Ele realmente, o Brasil é um país que tem a preocupação da preservação do meio ambiente, como se a Amazônia, né, a Amazônia não tivesse pegado fogo ano passado e o Pantanal esse ano. Não, mas nós somos exemplo e nós temos um bom trabalho. Eu não sei aonde é que ele arrumou esse exemplo, esse bom trabalho. Isso tinha ficado essa asneira durante o dia. Mas para fechar com chave de ouro, ele vai em sua live e ataca professores. Que os sindicatos são radicais, são de esquerdas, né? Sendo que o filho da mãe é o representante da extrema direita. E que os professores querem ficar em casa porque não querem trabalhar, porque é muito cômodo. Como se o professor que está tentando dar aula aos seus alunos, né, pelas redes sociais, via remoto, não tivesse uma dificuldade grande de levar o ensino àquela criança, principalmente muitas das crianças que não têm acesso à internet. Qual era a preocupação do presidente? Em tentar que essas crianças de forma remota, porque é futuro. Daqui para frente, a internet, ficar em casa, home office, em aulas online, é o futuro. Não, o asno vai dizer que o professor, né, é vagabundo, que não quer trabalhar. Eu sou formado e pós-graduado em administração e recebi, com uns 3 meses atrás, o convite para ser professor online de um curso preparatório, né, para preparar auxiliares administrativos. Para isso precisaria do meu computador e pudesse, em um pequeno vídeo, mostrar a minha desenvoltura, né, perante uma câmera e falar com pessoas, porque eu ia lidar com gente que estaria em casa, mas estaria aprendendo alguma coisa nos cursos. É porque eu tinha outros projetos, não me tornei professor para cursos preparatórios. Mas você viu como o convite para um emprego, para uma função de ensino a remoto veio. E isso na instituição privada. A instituição pública, ela não tem um aparato necessário por falta de, né, planejamento, verba e assistência dos governos e fornecer a alunos isto. E aí de quebra, por quê? Porque o Bolsonaro quer que a normalidade das escolas voltem para ter a justificativa de derrubar os lockdowns, né, os isolamentos sociais e ficar com aquela retórica que eu disse que se tivéssemos todos nas ruas não teríamos perdido tantos empregos, não teria morrido tanto, a economia não estaria nisso, de forma que nunca houve um planejamento estratégico do combate ao coronavírus. Colocamos um asno ignóbil para ministro, que antes era interino e agora é ministro da Saúde, o Pazuello, que confunde a região Nordeste com o Norte, o Ártico, né? E fora as outras pérolas que esse ministro da Saúde agora empossado nos aprontou. E Bolsonaro, o que falar de Bolsonaro sobre a questão do ensino? Inimigo número 1 na educação brasileira. Todas as provas, e eu espero que futuramente ele seja cobrado disso. Tem todas as provas que Bolsonaro é a pessoa contra a educação, porque desde o primeiro momento que assumiu a presidência, seus ministros da educação foram cada um pior do que o outro. Um colombiano que mal falava português, Ricardo Vélez, sem planejamento, humilhado e massacrado pela Tabata. Outro ignóbil, mas esse passou mais tempo porque realmente doido o lugar certo é Brasília, que foi Abraham Weintraub. Pouquíssima informação, um analfabeto, tanto na fala, na escrita, paupérrima em suas interpretações e forma de confundir grandes autores com pratos aperitivos. Esse era o ministro da educação. E agora, de quebra, né? Fora que teve aquele ministro que tinha graduações de mestrados e doutorados falsificados, que nunca conseguiu realmente atuar nessa área, e esse outro que eu não sei nem direito quem é, mas é um evangélico que já tentou falar que o evolucionismo é algo inventado, que o criacionismo é que é o certo. E agora Bolsonaro ofende professores. É o país cada vez mais indo ao despenhadeiro, buraco abaixo. E
parece que ficou normal, algo assim que a gente se impacta, mas deixa passar, porque parece que estamos pior mesmo, estamos nos acostumando com essas asneiras, com essas tolices, essas besteiras. Nunca, meus irmãos, meus amigos, um professor foi tão atacado, isso a nível federal, como é atacado pelo governo Bolsonaro. Aonde o próprio governo federal deveria ter a preocupação de incentivar o salário dos professores, um ensino básico de qualidade, porque se o governo federal toma a dianteira, isso consequentemente os municipais e os estaduais também farão. Mas se você tem um governo inepto que ataca o ensino, ataca o professor, ataca o aluno, não, é porque o ensino não presta, o professor é cheio de ideologia e o aluno é um maconheiro. Então, se você tem na fala de um presidente esses três argumentos, isso mostra que com ele, este país, de forma educacional, não irá para lugar nenhum. Porque se há um problema na educação, de gestão, de formação ideológica, de qualquer coisa, cabe este, como presidente, tentar solucionar e dar um norte. E não vir em rede social e atacar quem não merece. Porque um professor é um cidadão comum, como eu, você e vários que trabalha, paga seus impostos. E é um dos menores salários do Brasil. Não, mas o Bolsonaro tem o direito de dizer que eles estão em casa, são favoráveis ao fica em casa, ao lockdown, porque não querem trabalhar, não querem ir às aulas. Pessoal, muitos de nós estudamos com professores que davam 2, 3 turnos. E tive professores que ensinavam de manhã, tarde, noite e ainda de quebra tinha um curso por fora ou dava reforço para poder ter um complemento maior, né, para casa, para sua família. Prefeituras, principalmente em lugares pobres, no Nordeste, no Norte, né, não sei se no Sudeste tem isso, chegam a pagar menos de um salário mínimo. Maranguape é um exemplo disso, na minha cidade, há professores para ensinar, às vezes, com carga dobrada. Não existe realmente neste governo uma preocupação com a nossa educação e uma valorização com os professores. É lamentável esta fala deste idiota que se diz que é presidente da República, fora as consequências que o Brasil vem enfrentando. Nós estamos indo agora para outubro. Estamos aqui saindo nessa semana para outra, de setembro, e eu quero dizer uma coisa para vocês que me chamou muita atenção também, aproveitando o gancho aqui da live. Nós estamos vendo o processo político nos Estados Unidos se desenhar favoravelmente a Joe Biden. O que eu quero dizer isso, né, para vocês é que a derrota de Donald Trump, que também vai ser outra briga lá, fará com que o Brasil ficará isolado e que Bolsonaro perca força. E a gente espera que isso aconteça porque quando tudo isso passar, a gente vai estar nas ruas, cobrando, exigindo tudo aquilo que esse governo não fez ou deixou de fazer. E cobrar também as vítimas do coronavírus e dos contaminados. O Bolsonaro pode estar até se achando realmente que é o bambambam, o dono deste país. Mas quando tudo isso passar, estaremos nós nas ruas, né, inflando realmente o ego deste país que não aceita fascistas, extremistas e idiota como o Bolsonaro. E aí a gente vai realmente dar resposta à altura, porque muitos de nós estamos em casa tentando evitar o contágio, né, e espalhar o coronavírus. Mas isso não ficará em vão. Pessoas que morreram porque foram contaminadas, professores insultados, floresta, tanto no Pantanal quanto da Amazônia, sendo destruída e queimada. Fora outras bizarrices que o próprio governo é patrocinador oficial disso. Aos poucos, nós estamos vendo a conscientização chegar aos brasileiros e eu garanto que essa popularidade aí que Bolsonaro conseguiu será derrubada, até porque os projetos que ele tenta emplacar para manter uma certa popularidade não dá certo. O Renda Brasil. Agora é o Faça Brasil, né? Foi uma farsa. O Renda Brasil nada mais seria, né, do que
uma turbinada no Bolsa Família. Mas para eu turbinar o Bolsa Família, para trocar de nome, eu precisava apontar de aonde viria esse recurso. O país não está quebrado. O país não tem dinheiro. Estouramos o teto. Não vamos perdoar as igrejas 1 bilhão e 100 milhões? E onde é que vinha tanto dinheiro para dobrar o Bolsa Família e ainda contemplar pessoas que estavam fora, o chamado Renda Brasil? Congelando o salário dos aposentados e servidores para poder ter dinheiro e assim financiar o Renda Brasil, que não funcionou. E o Paulo Guedes levou cartãozinho vermelho. Depois chorando disse que não foi. Mas o governo vai trabalhar com algum tipo de renda. Mas a Renda Brasil, essa está proibida. O que eu quero dizer a vocês que ficou nítida, mais clara do que a água limpa, né? Mais luminosa do que a luz do sol para os nossos olhos, que Paulo Guedes não tem competência nenhuma como economista. O Brasil está na mão de idiotas. E aí, Renda Brasil foi para o espaço. Não sei como é que vai ficar a Casa Verde e Amarela, né? Mas tudo isso são obras de governos anteriores. Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família. Porém, o Bolsonaro só esqueceu uma coisa: apontar aonde os recursos virão para poder bancar a sua reeleição. Que com essa agora abalou e a galera já começou a ver que seu ministro, o posto Ipiranga, é mais o bonequinho lá, né? O bonequinho balançando, né? O birutazinha, do que realmente um posto que possa solucionar problemas. Bom, pessoal, eu vou me despedir aqui da live, que foi só uma livezinha realmente aqui mais para repudiar a fala do presidente do que ele falou com os professores e solidarizar-me com essa classe, esses guerreiros, nossos professores, mesmo ganhando pouco, mesmo com toda dificuldade, mesmo sem investimento, sem infraestrutura, sem nada, ainda se preocupa em dar uma educação para seus filhos. O que o Bolsonaro falou dos professores não corresponde à realidade. Não há professores não querendo votar, né, para suas salas gerais para ensinar. Há sim professores conscientes do risco que é este vírus, que ainda não tem vacina, e nós somos o pior país, exemplo do combate ao coronavírus. No mais, eu me despeço por aqui, galera. Valeu, um abraço e a gente se encontra na outra live. Fui!